Olá, boa tarde a todos. Eu queria então dar as nossas boas-vindas e começar então perguntando como vai você? Claro, né? Cada vez melhor. E que dia é hoje? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Bom, os objetivos do Grupo AE buscam mudanças comportamentais para alcançar a melhor qualidade de vida. Mas o que eu preciso fazer para alcançar esses objetivos? Bom, basicamente é conhecer e acreditar nos princípios do AE, frequentar semanalmente o grupo do AE, levar a proposta de vida diária, né, do AE, definir e cumprir metas, começar com metas mais simples. Como é que são realizadas as nossas reuniões? Então, primeiramente, as nossas reuniões começam com uma recepção, né? Normalmente a gente faz essas nossas boas-vindas, mas quando o encontro é presencial, a gente faz ali um cafezinho, né? A gente faz ali um lanche, as pessoas vão chegando um pouquinho mais cedo, normalmente a gente começa aqui às 4 horas da tarde, 15 para as 4 já tem um lanchinho ali, e a gente vai ali comendo o lanchinho, conversando. Claro que com a pandemia isso não foi mais possível, né? A gente começou a fazer remotamente, mas assim que a gente voltar às reuniões presenciais, claro, os lanchinhos voltarão. Né? Depois é feita essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, essa nossa abertura, e depois a gente passa pela espiritualidade, que normalmente é uma mensagem, né? Com o objetivo de encontrar aceitação e consolo, esvaziar-se de nós mesmos, né? Entrar num clima de paz, de harmonia, encontrar Deus, entregar-se e descansar, né? Respeitando aí as diferentes concepções de Deus, as diferentes concepções religiosas, né? O AE é um grupo pluri religioso, né? Ele aceita todas as religiões, ele não é de uma única religião específica, ele respeita as diferentes vinculações. Depois é feita uma palestra, né? Logo depois da espiritualidade é feita uma palestra sobre o princípio do mês, né? E depois da palestra, que normalmente demora aí uns 20 minutinhos, talvez menos, é feita a divisão do pessoal em subgrupos. Então tem o grupo da acolhida, que é quem vem pela primeira vez, vem o grupo da família, né, que normalmente são 2 grupos de família, para que membros da mesma família não fiquem no mesmo grupo. É feito o grupo da sobriedade, que é o grupo para as pessoas que estão ainda lutando, né, estão aí né, fizeram uso de algum tipo de drogas e bebidas, enfim, e que então sentam ali para conversar e tudo mais. E o grupo do amor exigentinho, né, quando aparece uma criança e tal, é feito um grupo entre eles. No final de cada grupo, é feita a oração da serenidade nos grupos, né? Uma coisa importante, né, é o sigilo, né, que eu gostaria que vocês repetissem comigo aí, o que você ouve aqui, o que você diz aqui, quem você vê aqui, aqui permanece. Não é isso? Muito bem. Então a gente vai iniciar o nosso estudo, né? Vamos iniciar e vamos fazer então vamos fazer a nossa espiritualidade. E para a gente fazer a nossa espiritualidade, eu queria mostrar um vídeo para vocês, né? Vamos ver o que vocês acham desse vídeo aqui, tá certo? Ele tá em espanhol, mas tem legenda, então acompanhem a legenda, tá bem? Então, uma professora conversando com os alunos e ela começa perguntando qual é a cor, qual é a cor da, qual é a cor da pasta, né? E aí dá para ver que a cor da pasta é verde, né? Mas vamos ver o vídeo.
¿De qué color es esta carpeta? Verde. Verde. Si algún alumno llega tarde a clase, como acostumbra suceder, yo les preguntaré por el color de la carpeta y ustedes me dirán rojo. ¿Estamos? ¿Ha dicho rojo? Hola. Tarde, pero pase. Bien, sigamos. En filosofía hay corrientes como el positivismo que no admiten otra realidad que no sean los hechos. Como por ejemplo, el color de esta carpeta. Usted, ¿de qué color es esta carpeta? Roja. ¿Y usted? Roja. ¿De qué color es? Usted, la chica del pelito corto. Roja. ¿Y usted? Roja. 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 ¿Y usted? Roja. Está claro que la carpeta es verde. O vídeo, então, mostrou que a professora combinou com os alunos, né? Olha, quando chegar um aluno atrasado, quando chega, que normalmente acontece, vocês vamos combinar aqui, né? Eu vou mostrar essa pasta aqui e vocês vão dizer que ela é vermelha. Que cor que ela é? Ela é verde, mas vocês vão dizer que ela é vermelha, ok? Ok. E aí, a hora que o aluno entra, ela fala de uma teoria filosófica que é o positivismo, diz que o positivismo é uma teoria filosófica, né, que admite apenas uma realidade, não admite outra realidade possível, e nessa perspectiva ela pergunta, por exemplo, né, que cor que é essa pasta? E todo mundo, como combinado, começa a responder que a pasta é vermelha, mas todo mundo está vendo que é verde. E aí o aluno novo, que não sabe, acha aquilo estranho e tal, mas como todo mundo fala que é verde, quando ele é perguntado que cor é a pasta, ele responde que é verde, né? É verde. Então, o que essa história nos ensina, né? Ela nos ensina que, de uma certa forma, as pessoas exercem uma influência muito grande sobre a gente. Né? Quando as pessoas começam a gente está vendo algumas coisas, as coisas estão claras para a gente, mas por conta das pessoas dizerem outras coisas, por conta das pessoas falarem outras coisas, a gente querendo fazer parte do mesmo grupo, a gente querendo ser mais um daquele grupo, ter pertencimento àquele grupo, a gente se deixa levar pelo outro. E a gente para de pensar, a gente para de raciocinar, a gente simplesmente adota o comportamento do outro. Então, de tal modo que o comportamento do outro nos influencia, e nos influencia de maneira significativa. E às vezes a gente insiste, né? Se de repente o garoto ficasse insistindo lá, não, é verde, mas as pessoas ficassem vermelho, talvez chegasse um determinado momento que ele se cansasse e dissesse, então tá bom, então é vermelho, e vamos ficar vermelho, e passasse a enxergar as coisas dessa maneira, né, de tanto que ele se habituou à influência do outro. Né? Então, o tema, né, a espiritualidade que eu gostaria de levar a todos, que todos parassem para pensar, é de como é que a gente, de alguma forma, influencia o outro. Como é que o nosso comportamento faz com que as pessoas sejam levadas a enxergar e a ver o que nós vemos, a enxergar o que nós enxergamos, a repetir o que nós fazemos. Até que ponto a gente não aceita a opinião do outro e a gente quer impor a nossa opinião ao outro, né? Então, essa é uma reflexão que eu gostaria de fazer com vocês
nesse momento de espiritualidade, da gente parar um pouquinho para pensar e ver como muitas das vezes a gente não para ouvir o outro. A gente quer, na verdade, que o outro aceite a nossa opinião, veja o que de fato a gente vê, e a gente não permite que o outro tenha autonomia. Tá certo? Muito bem. Eu gostaria então de começar o tema de hoje com vocês, e o tema de hoje é exatamente esse, é o sexto princípio, né, do AE, que é o chamado princípio influenciador. O comportamento dos filhos afeta os pais, e o comportamento dos pais afeta os filhos, né? Então, como é que é isso, né? Como é que isso se estabelece? Então, a sociologia nos ensina que o ser humano é um ser sociável, o ser humano é um ser que não vive sozinho, né? Ele procura um outro para viver, ele vive associado, ele vive agrupado, faz parte da natureza humana, é natural do ser humano agregar-se, né? É um ser gregário, é um ser naturalmente gregário, ele precisa, ele necessita se vincular a outras pessoas. E dentro dessa perspectiva, existem os chamados, então, processos de socialização. O primeiro processo de socialização é o que nós chamamos de socialização primária, que se dá no âmbito da família, né? A família é a primeira célula da sociedade, e o primeiro processo de socialização, então, ela se estabelece dentro, né, no interior da própria família, daí chamado socialização primária. É na socialização primária que a criança, né, que o jovem, que o adolescente, ele começa a receber, em especial na infância, né, ele começa a receber os primeiros princípios que são estabelecidos como regras na convivência em sociedade. Então, a nossa sociedade, ela estabelece regras, ela estabelece princípios de funcionamento, não é? Então, claro que eu tenho minha vontade, as pessoas têm as suas vontades, as pessoas têm os seus desejos, cada um tem os seus desejos. Se cada um de nós fizer o que quer fazer, se cada um de nós fizer o que deseja fazer, isso vira efetivamente uma bagunça. Quer dizer, eu incomodo o outro efetivamente me incomoda. Então, o que normalmente é feito, né? A sociedade, ela estabelece regras, ela estabelece princípios, que são chamados de leis, né, princípios de comportamento, né? E essas regras e esses princípios de comportamento são baseados numa moral, num costume que a gente considera, né, que faz parte do nosso imaginário, do que é certo e do que é errado. Então, dentro da nossa cultura, ou dentro da cultura das pessoas que vivem numa sociedade, a gente tem uma moral, ou seja, a gente tem um senso do que é certo e do que é errado, do que é bom, do que é mal, do que é justo, do que é injusto, do que é belo, do que é feio. Então a gente define um conjunto de critérios, né, que estabelecem as regras do que a gente deve fazer como certo e do que a gente deve evitar de fazer porque é errado, né, do que a gente precisa se posicionar porque é justo e daquilo que a gente tem que evitar se posicionar porque é injusto. Né? Então, as pessoas, de uma certa forma, vão criando essas regras de comportamento. E como é que nós aprendemos essas regras de comportamento? Porque nós somos ensinados, porque e o ensino não necessariamente precisa se estabelecer assim, né? Como se fosse numa escola, alguém senta você e te explica. Não, você vai vivendo com as pessoas e pelo comportamento das pessoas, pela maneira com que as pessoas agem diante de determinadas circunstâncias, eu passo a moldar o meu comportamento, eu passo a, bom, se fulano agiu assim diante de tal circunstância, da mesma circunstância eu vou agir também assim, quer dizer, eu começo a aprender assim, né? A criança, ela é extremamente carente, né? A criança, ela é extremamente necessitada, todos nós, a criança é muito mais intenso isso, né? Nós somos guiados, nós, seres humanos, somos guiados pela necessidade intensa de afeto.
O afeto é extremamente importante. O afeto é uma energia que nos sustenta, que sustenta nossas ações. Então, as nossas emoções estão relacionadas com os nossos sentimentos. O nosso equilíbrio emocional é estabelecido pela troca de sentimentos que temos. Então, quando nós não nos sentimos pertencentes, nós somos gregários. E como somos gregários, nós queremos fazer parte, nós queremos pertencer a um determinado grupo. E por quê? Porque é desse grupo que a gente recebe afeto, que a gente recebe a energia, que a gente recebe proteção, que a gente recebe acolhimento. Né? Então nós temos essa necessidade o tempo todo desse retorno emocional, né? Desse retorno afetivo. Então a criança, em busca desse retorno afetivo, ela pauta o seu comportamento em busca desse afeto. Então, quando ela percebe que determinados comportamentos não lhe retornam afeto, né? Ao contrário, a pessoa fica de cara feia, a pessoa faz sinal de negativo, faz sinal de reprovação, ela percebe que não recebe afeto quando se comporta de um jeito. Mas quando ela recebe afeto quando se comporta de um determinado jeito, é reforçado aquele tipo de comportamento nela. Então ela percebe, para eu receber afeto, para eu receber acolhimento, eu preciso me comportar de determinada maneira e evitar outro tipo de comportamento. Então, nesse princípio, a criança vai se moldando ou vai moldando o seu comportamento dentro desse processo. E à medida que ela cresce, ela vai se transformando numa adolescente, ela vai introspectando, ela vai interiorizando essas regras pelo processo dessa troca afetiva que é extremamente importante. Quando ela cresce e ela vai participar de outras instituições sociais, então ela deixa de estar vinculado apenas com a família, mas ela passa a ter o grupo de amigos, ela passa a ter o grupo escolar, ela passa a ter o grupo do clube social do qual ela faz parte, ela vai trabalhar e ela vai fazer parte do grupo das pessoas com quem ela trabalha, ela entra em contato com seus vizinhos, né? Então, ou seja, ela deixa de ter simplesmente uma regra familiar e ela passa a ter uma regra mais institucional fora das questões familiares, deixa de existir apenas a busca pelo afeto. O afeto também continua sendo importante, mas já não é mais só o afeto que está ali. Né? É preciso agora a compreensão, o entendimento, né? Para que a pessoa, então, possa saber agir em determinados grupos, que é diferente. Então, precisa de um aprendizado formal. Então, o comportamento de um médico diante de uma situação é uma, o comportamento de um policial, de um militar, diante da mesma situação é outra. O procedimento, né, o comportamento de um professor diante de uma situação é completamente outra. Então perceba, de um pai, de uma mãe, né? Então perceba que o papel social que o indivíduo desempenha, agora, na família, ele é ele, né? Eu sou o Marco e tudo mais. Mas quando eu vou fazer parte de um grupo institucional profissional, de um grupo institucional mais amplo, eu desempenho um determinado papel. Eu sou professor, eu sou diretor, eu sou médico, eu sou militar, né? Então, e cada função social exige de mim um determinado comportamento. E se eu não me comporto daquela maneira, eu posso ser punido pela sociedade por não ter aquele comportamento que é efetivamente desejado. Então, perceba, então a família é um grande simulador desse processo. Né? Existem dois tipos de processo de socialização. Então, existe socialização primária, que ela se estabelece dentro de casa, no ambiente familiar, e que a característica principal é a troca de afetos. E existe um segundo nível de socialização que ela se estabelece fora do campo institucional familiar, é uma ampliação familiar que se estabelece na escola
ou nas questões de emprego, né? Nas questões institucionais do emprego, onde os indivíduos, então, passam a ocupar uma determinada posição que depende agora não apenas de questões afetivas, mas também depende agora de questões cognitivas, de compreensão, de entendimento, de reflexão, de raciocínio, de lógica, de pensar, né? Isso é um elemento importante. Então, é o seguinte, o que acaba acontecendo, então, é que fica claro que nas relações familiares ou nas relações humanas, a observação do outro, o comportamento do outro, a ação do outro, o papel do outro me influencia. É claro que se uma pessoa é gentil comigo, eu tendo a ser gentil com a pessoa. É claro que quando a pessoa se irrita comigo e é irritante comigo e é violenta comigo, eu tendo também a ter um comportamento nesse mesmo nível, né? As pessoas passam a se comportar. As pessoas sozinhas têm um comportamento, as pessoas em coletivo têm outro comportamento. Há pouco tempo atrás se discutiu muito, né, o comportamento do preconceito, né, o comportamento preconceituoso, por exemplo, que o indivíduo tinha, preconceituoso e criminoso, né, que algumas pessoas tinham quando estavam no estádio de futebol. Então está no estádio de futebol, o estádio de futebol identificou o goleiro do time adversário, o goleiro do time adversário era negro, e o estádio inteiro começou a chamar o jogador, o goleiro do time adversário de macaco, né? E aí determinados indivíduos que sozinho não teriam esse comportamento, que se parasse para pensar, que se parasse para refletir, que parasse para analisar o seu próprio comportamento, ele nunca faria aquilo. Mas quando o indivíduo está sob a influência das massas, ele faz aquilo. Então, foi interessante porque a televisão filmou uma moça que gritava macaco, 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 e depois do jogo foi até a casa da moça e pediu uma entrevista. A moça deu a entrevista, eles mostraram a imagem e a moça em desespero dizendo: nossa, mas não era a minha intenção, eu não penso assim, eu tenho amigos negros, sou amigo, eu não penso assim, foi do jogo, todo mundo gritando, eu gritei junto e tal. Então a gente começa a perceber que existem muitos... Então as pessoas influenciam a gente e a gente influencia as pessoas também, e nós influenciamos as pessoas, né? Então, os pais influenciam demais seus filhos, mas o comportamento dos filhos também moldam o seu pai diante da situação, quer dizer, diante da situação do filho, diante do comportamento do filho, o pai precisa tomar uma determinada atitude, precisa adotar um determinado comportamento, então o outro também exerce uma influência sobre ele. É isso? Só que a gente está esquecendo de que existe uma etapa do desenvolvimento que é uma etapa de que, apesar da gente viver em grupo e os grupos se influenciarem mutuamente, é preciso que essa influência, que nós, nessa influência, precisamos manter uma certa autonomia. Então, eu não deixo de ser eu. Então, eu preciso ter a capacidade de entender as influências, de refletir sobre as influências e me segurar. Então, não é porque que alguém me agride que eu a agrido também, né? Eu preciso entender, quer dizer, a agressão da pessoa não necessariamente faz com que eu precise revidar essa agressão. Eu posso tomar uma outra medida, eu posso tomar uma outra atitude. Contudo, nem sempre isso é trivial, nem sempre isso é fácil. A atitude do outro, eu tenho a tendência de repetir o comportamento deles. Ele foi agressivo comigo, eu tenho a tendência de ser agressivo com ele. Mas se eu usar a reflexão, se eu usar o pensamento crítico, eu posso me refrear, me segurar, tomar uma outra atitude. Então, como é que é o nosso processo educativo? O nosso processo educativo,
ele foi dialético, ele foi dialógico, e à medida que a gente foi ensinado, que a gente foi educado, a gente aprendeu a refletir, a gente aprendeu a segurar o impulso e fazer uma reflexão, e analisar o nosso comportamento, e medir o comportamento que é mais adequado ou menos adequado, ou não. Ou a gente foi educado num princípio em que a gente se deixa levar pelos nossos impulsos, em que a gente não para, em que a gente não pensa. Porque se a gente não para e não pensa, se a gente educa os nossos filhos numa perspectiva, numa medida em que ele tem que obedecer, pronto e acabou, ele perde a capacidade do senso crítico. E quando ele passar para as outras fases, quando ele for para a escola, quando ele for para a profissão, quando ele for em contato com os amigos, quando ele sair da socialização primária e for conviver na socialização secundária, ele, como não tem capacidade crítica, ele vai ser facilmente manipulado por amigos, ele vai ser facilmente manipulado pelas pessoas com o qual ele faz parte. Agora, se ele é um indivíduo que foi educado, né, na infância, na socialização, mas não foi imposto, não foi uma socialização autoritária, foi com autoridade, e aí é preciso dizer, né, a autoridade, ela vem com o óbvio, né, com a explicação, com vinculações. Quando você usa a lógica, quando você explica, quando você encadeia o raciocínio da pessoa, a pessoa conclui, a pessoa compreende, a pessoa tende a compreender, a pessoa tende a concluir, porque ela desenvolveu esses recursos mentais. Agora, se essa criança, se esse indivíduo, ele, apesar de ter as estruturas para isso, ele não é incentivado, ele é incentivado a olhar aquele ponto de vista e só enxergar aquele ponto de vista, ele vai se assemelhar àquelas pessoas com aquele ponto de vista e vai copiar aquele comportamento sem analisar se aquele comportamento é bom ou mal. Ele se deixa levar, depois ele põe a mão na cabeça e diz: eu fiz errado, eu não me segurei, eu fiz por impulso e não conseguir refletir. Então, é fundamental que a nossa educação, ela não se dê, o nosso processo de socialização primária, ele não se dê simplesmente por um processo de troca afetiva que não contemple o processo de reflexão, que não contemple o processo de raciocínio, de lógica, de entendimento e de compreensão. E para isso, para que exista esse processo de raciocínio e de compreensão, é preciso que exista diálogo, conversa, onde a criança é orientada. À medida que ela cresce, e a gente vai observando que a capacidade de entendimento dela se amplia, a gente vai dando respostas a ela cada vez mais lógica, cada vez mais estruturada, e dizendo o que ela deve fazer. Não porque eu quero, ou porque eu mando, ou porque eu sou mais forte, ou porque eu imponho, ou porque eu tenho aquilo que ela precisa, então ela se sente obrigada a fazer o que eu faço. Porque o dia que ela não se sentir obrigada, o dia que eu não tiver absolutamente mais nada a dar a ela, aí ela faz outra coisa em função das pressões que ela tiver em relação a outro grupo, e não mais a mim. Tá certo? Então, diferente, não. Eu vou te explicar os motivos pelos quais você faz A e não faz B. Quais são os motivos intelectuais, lógicos, morais, pelos princípios que você deve fazer isso e não aquilo. Então, a criança, à medida que você vai oferecendo, em função da idade dela, determinadas explicações que ela é capaz de compreender, e ela vai, ao longo desse crescimento, aprendendo a se comportar em função dos processos reflexivos e refletindo fundamentalmente pela moral, né? Pelo conjunto de valores, por um conjunto de princípios que norteia a sua reflexão, que norteia o seu pensamento, isso vai ser fundamental para que ela tome decisões, e não, lógico que ela vai ser influenciada, todos nós seríamos influenciados. Entretanto, esse indivíduo tem maior capacidade de identificar os grupos
que são problemáticos, os grupos que vão trazer malefícios para ela, porque ela consegue pensar, raciocinar, ela consegue então identificar o grupo que tem os mesmos valores que o dela e consegue se separar daqueles que não têm os mesmos valores, né? Então ela já não faz mais porque mandaram, ou porque ela quer fazer parte, ou porque alguém tem algo para dar que ela deseja, mas ela faz agora por pensar e por raciocinar sobre determinados princípios, sobre determinados valores. Então era isso a mensagem que a gente gostaria de dar. Eu espero que de alguma forma a gente tenha compreendido, tenha ajudado a compreender esse princípio, né? Um abraço a todos e boas reflexões aí nas nossas partilhas. Grande abraço.